Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Vamos chegando aqui para mais um dia de live. Para não esquecer, estou mandando aqui a live para alguns amigos, como eu sempre faço. E se você puder fazer aí para ajudar também no alcance aí do nosso projeto, aperta aqui no aviãozinho aqui embaixo, manda a live aí para todos que você conhece. Hoje a gente vai tratar de um tema aqui bem interessante, fixei o tema aqui para vocês. A gente vai falar sobre os profissionais das técnicas radiológicas 4.0. Eu não domino nada desse assunto, por isso que eu resolvi chamar o professor Vinícius, que já está chegando aí na área também, para ele explicar para nós exatamente do que se trata isso. Ele até falou para eu dar uma pesquisada no assunto e realmente eu dei uma olhada, o assunto é bem interessante e tenho a plena certeza que vai agradar a todos vocês. Deixa eu mandar o convite aqui para o Vini. Só um minutinho. Para o professor Vinícius. Já já ele aceita aí. Vocês estão conseguindo me ver bem? Me ouvir bem? Fala aí, Vini, tudo bem? Olá, boa noite, tudo jóia? Bom, eu te escuto perfeitamente. Como que tá meu som aí, tá bom? Para mim tá ótimo também. Então, perfeito, Vini. Hoje, para a gente dar até uma acelerada aqui, acho legal a gente não perder muito tempo. Eu vou pedir logo de primeira aí para você se apresentar aí pro pessoal que ainda não te conhece. E já de cara te agradecer, Vini. Te agradecer e pedir desculpa por ontem. Eu acabei tendo um probleminha aí. Acabei dormindo bem mais do que deveria e acabei perdendo a hora aí do nosso compromisso. Então, peço desculpa aí por isso, beleza? O espaço é todo seu Tranquilo. aí, Vini. Importante que hoje estamos juntos novamente. Tafa, obrigado pelo convite mais uma vez, né? É um grande prazer poder trocar uma ideia com você e também contribuir com os colegas, né, para se aproximar de uma realidade que talvez esteja oculta ainda para os profissionais, né? Bom, antes de começar, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Vinícius, né, eu sou tecnólogo em radiologia. Eu sou professor atualmente do Senai de São Paulo, na Vila Leopoldina, e sou coordenador do curso de tecnólogo em radiologia na CEUNSP de Itu, né? Além da coordenação, eu também sou responsável por algumas disciplinas, né? Entre as minhas áreas de estudo, né, no sentido de preferência, eu dou um enfoque muito grande para a área da educação, né? A educação em radiologia e também de maneira generalista para outras áreas da saúde e também fora da saúde, e toda essa questão do ambiente digital, de inteligência artificial, inclusive o tema de hoje se trata de uma realidade que já saiu da ficção, né? Nós já temos alguns locais que oferecem esse tipo de ambiente, então também eu me concentro muito nessa área, né? Um outro olhar para a radiologia, um olhar 4.0. Show de bola, Vini. Inclusive, através de você, eu andei tendo muito mais vontade de pesquisar, inclusive de estudar também. Eu sempre fui muito preguiçoso e muito aleatório também em leituras. Eu estou conseguindo aproveitar bem mais disso, graças a você, as suas indicações. A nossa última live, que eu tenho certeza que boa parte aqui não assistiu ainda, foi sobre o livro Como Ler Livros, que inclusive eu já terminei, me ajudou pra caramba, me ajudou muito mesmo. Agradeço por isso. E hoje, como sempre, você traz um tema aí diferente que eu particularmente não conheço ainda. Eu vi por cima pelo que você me falou para pesquisar e estou bem curioso também para saber mais sobre isso. Porque realmente essa questão de inteligência artificial, as pessoas têm um certo receio, um certo preconceito, como tudo que existe aí no mundo de novo, né? Então pode aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou anotando aqui as perguntas que o pessoal for fazendo, vou ficando bem atento aqui no chat. E qualquer pergunta que surgir interessante eu faço aí para você, Vini. Joia. Bom, eu tô lendo aqui que o pessoal tá assustado, né? Hoje eu tô mais descontraído, também sem a barba, né? Resolvi tirar um pouco para renovar a pelagem, né? Já estava aí há mais de 5 anos sem poder ver o meu rosto. Então, agora eu vou deixar novamente, né, para voltar às características. E casou junto, Bom, né, hoje de Vini? manhã. Que eu tirei a minha também, Oi? ó. Tô peladinho o rosto também. Então. Hoje de manhã, inclusive, eu estava dando aula na pós-graduação, né? Esqueci de mencionar, eu dou aula na pós-graduação da Faculdade de Medicina do ABC, né? E hoje eu estava tratando com eles de manhã justamente a disciplina de imagens digitais, né?
a grande questão dentro dessa temática que nós trouxemos hoje é a forma de acompanhar a evolução da própria profissão. É muito de praxe dentro da nossa formação, né? Eu não gosto desse termo, mas na nossa grade curricular, você observar que toda a nossa formação ela é pautada em princípio físico do equipamento, o histórico e tipo de exame. Ok, isso não caiu em desuso, veja bem, tá? Não é uma crítica, é uma constatação. Isso foi muito bom até um determinado ponto. Hoje, nós já estamos vivendo essa questão do inconsciente coletivo. Quando eu falo de inconsciente coletivo, eu não estou falando da teoria dentro da psicologia. É aquela questão de percepção da realidade. Nós temos dados, a gente já conversou sobre isso, né? Você iniciou falando da leitura. O brasileiro lê muito pouco, tá? Nós lemos aí, em média, 2,2 livros ao ano e 30% dos brasileiros nunca compraram um livro na vida. E essa questão, né, do profissional 4.0, ela está alicerçada no acompanhamento da sua própria profissão e no desenvolvimento histórico da sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Esse 4.0 que você usou aí, né, para denominar a nossa live de hoje, ele é oriundo da indústria. Tá? Então, tudo movimentado pela indústria. Observe que nós tivemos a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira, estamos vivenciando a quarta. Então, por isso, 4.0. O que acontece na indústria, ele se espalha na sociedade. Então, hoje de manhã eu falei muito para os meus alunos, nós precisamos avaliar, além, né, do que é tecnologia e o impacto na nossa profissão. Essa é a grande dificuldade. A nossa profissão é uma profissão tecnológica. Então, quer queira ou não, essa evolução vai acontecer e é irreversível. Da indústria, impacta a sociedade, impacta a educação, né, e impacta as profissões de uma forma geral. E a nossa já está sendo impactada há muito tempo e nós não percebemos ainda. A minha grande preocupação quando eu trato desse assunto, e é um assunto que ele não faz parte do currículo de formação dos profissionais. Tá? Então, é algo que eu fui investigar fora, comecei a me dedicar e trazer para minhas aulas. Então, eu procurei hoje, né, além de falar daquele conteúdo clichê, né, pixel, voxel, matriz, né, além de falar que o pixel é o menor elemento da imagem, além de falar que o voxel é a tridimensionalidade da noção de profundidade na imagem, que é o que a gente sempre fala em imagens digitais, eu fiz uma inversão de forma de raciocinar para fazer essa introdução ao 4.0. Né? Quando você mudando a pergunta, quando você pergunta para os alunos o que é MIP, na hora eles respondem, professor, eu sei, projeção de intensidade máxima. Ótimo, a sigla você decorou. Agora, o que o MIP faz lá no computador? Ah, professor, eu não o sei. MIP é para trabalhar... Aí eles respondem assim, o MIP é para trabalhar pequenos vasos. Ótimo, isso é a consequência do uso da ferramenta. Eu quero saber matematicamente o que acontece. O que você está acessando lá dentro quando você está manipulando esse recurso do software. Então, é esse reposicionamento que a gente está buscando. Para que a gente comece a fazer essa imersão, né, essa apropriação de algo que está na saúde de forma geral, nós precisamos ter acesso às tecnologias habilitadoras, que vieram da indústria e estão na área da saúde. Entre elas, a gente vive falando a questão da inteligência artificial, o Big Data, computação em nuvem, realidade aumentada, integração de sistemas. Né? Quando a gente fala hoje de integração de sistemas, a gente tem aquela outra máxima dentro do curso, né? O que é RIS com R, o que é RIS com H? Poxa, isso já chegou num limite que chega a ser ridículo, né? Você ter que somente ficar nesse ponto de mostrar para o aluno a diferença que um escreve com H, que são informações hospitalares, e o outro é com R, informações da rádio. Isso é muito raso para os nossos profissionais. Né? Então, a tecnologia habilitadora, ela engloba integração de sistema. O que é essa integração de sistema, por exemplo? É um hospital inteiro falando a mesma linguagem. Isso está sendo viabilizado pelo HL7. Então, são coisas que as pessoas dentro da radiologia estão sem saber que existe,
né? E elas já estão sendo aplicadas. E aí eu falo, além de conhecer, analise o impacto que isso está causando na sua profissão. Para quem está tentando entrar e para quem está lá e precisa se manter. Eu não Então, conhecia, toda essa... vou ser bem sincero. Nunca ouvi falar nisso. Sim, não, é natural. Né? Não é demérito não conhecer. Tá? Agora você conhece. A partir do momento que você tem acesso a um novo conhecimento, o que a gente pode falar e julgar é a negligência. Isso aqui não dá para negligenciar mais. São robôs autônomos, simulações, integração de sistema, cibersegurança. Nossa, professor, mas nós temos problema com cibersegurança? Olha, o sistema operacional ele é muito robusto. O nosso problema continua sendo o usuário, o operador, né? Nós temos no Brasil homologado desde setembro do ano passado a LGPD. O que é isso? Lei Geral de Proteção de Dados. Tá, professor, mas o que isso tem a ver com radiologia? Poxa, o maior valor hoje de uma nação são os dados produzidos. E esses dados precisam ser protegidos. Lá fora já tem a LGPD. Para nós chegou ano passado. Faz parte da radiologia? Faz, você trabalha com dados. Você manipula dados, né? Então, esse ambiente de tecnologias habilitadoras, né, o nome diz, que vai te habilitar a uma nova forma de trabalhar dentro do hospital. Então, hoje existe o termo Hospital 4.0, né, que é oriundo da indústria, aquelas tecnologias na indústria estão lá dentro. Internet das coisas, por exemplo, né? O que é a internet das coisas? São as coisas, de forma geral, conectadas à internet e fornecendo dados para que esses dados sejam analisados, transformados em informações e para que essas informações possam ser usadas para fazer uma intervenção na realidade. Então, aquele Vini, profissional hoje... É interessante isso aí que você está falando. Você falou para dar uma pesquisada, aqueles negócios, tipo, por exemplo, do próprio Instagram, o Analytics, tá muito ligado a esse tipo Sim. de coisa, né? Tudo tem um levantamento de dados. Ele usando isso no hospital pode melhorar, inclusive, no atendimento do paciente, na rapidez, agilidade, um monte de coisa. Eu achei muito interessante. Com certeza. Nós já temos... Quando a gente fala de inteligência artificial, qual é o impacto? Ela tem impacto em todas as áreas. Por exemplo, existem hospitais que já usam a inteligência artificial fora da radiologia para triagem de paciente. O paciente chega no hospital, é feito um reconhecimento facial já na entrada, sem a percepção dele. Não, isso é ficção, não, isso é realidade. Já deixou de ser distopia, né? É realidade. E ali ele já através desse levantamento facial, desse reconhecimento, os dados dele já são recolhidos. Pois o cara já veio aqui, é a primeira vez, tem exame de raio-x, tem exame laboratorial, é um caso de cefaleia, caso simples. Então, eu vou deslocar um médico que tenha condição de atender um caso simples. Né? Eu não vou tirar lá o Dr. Pitangui para atender uma cefaleia. Entendeu? Então, isso ajuda a otimizar todo o processo interno. Um dos exemplos. Né? Então, essa questão de falar hoje, internet das coisas na área da saúde. Já estamos atrasados, como eu sempre costumo dizer isso, né? Está correndo atrás? Está atrasado. Por que que internet das coisas já está atrasado? Porque agora se fala em internet dos corpos. O que seria isso? Né? É o seu corpo, é o ser humano, mais o IoT, mais internet das coisas. Então, toda aquela questão do ser humano ser chipado, né, não é ficção, é realidade. O Elon Musk está trabalhando para isso. Já fizeram testes, né, em animais, para ser mais preciso, em porcos. Né? Por quê? O corpo humano vai passar a emitir informações, essas informações vão ser analisadas, consequentemente, a nossa saúde terá uma manutenção melhor. Né? Então, tudo isso está envolvido. Professor, mas isso tem nada a ver com a radiologia. Olha, o profissional da radiologia que está preocupado em aprender só aquele tripé inicial, qual que é o tripé inicial que eu costumo comentar? Fisiologia, anatomia e técnica. Ele já vai ficar para trás. Essa nossa grade, esse nosso modelo de formação, ele está muito atrasado. A gente está se preocupando ainda em fazer cálculo de KV, quando na realidade isso aí o sistema vai fazer para nós. Né? Não estou dizendo que o conhecimento se tornou obsoleto. É importante saber, né? É importante deixar claro isso, senão as pessoas acabam compreendendo de forma errada. É importante saber, mas não é mais a nossa preocupação quanto profissional. Né? As máquinas, elas têm tudo pré-setado hoje. Né? Você tem tudo pré-programado. Então, esse universo é um universo que nós ainda não conhecemos.
Questão importante. Quando nós falamos de tecnologias habilitadoras, vamos trazer a inteligência artificial que está mais próximo da nossa realidade, assim, de ouvir, né? As pessoas estão com medo agora, em 2021, 2020, né? Eu já estou falando há algum tempo sobre isso. A inteligência artificial, ela remonta 1920. A ideia de inteligência artificial. Tem uma lenda que se chama Lenda de Golem, né, onde aquele povo construía um boneco de barro, né, imitando o ser humano, e eles colocavam no meio aqui do peito um medalhão. E esse medalhão dava vida a esse personagem que executava tarefas humanas, aquelas que nós não gostaríamos de fazer, né, ou tínhamos dificuldade. Então, esse é o cenário que já remonta à inteligência artificial. Um pouquinho mais para frente, 30 anos depois, em 1950, o Alan Turing, pai do algoritmo matemático, pai da inteligência artificial, já estava publicando na revista Mind, em 1950, o teste de Turing, para viabilizar e comprovar a simulação da ação humana através de um recurso de computador. Poxa, 1950, agora em 2021 que nós estamos preocupados. Isso se dá também pela forma que nós somos ensinados, tanto no curso técnico, na graduação. Veja bem, não é uma crítica, é uma constatação. Nós fomos ensinados a decorar datas de quando os equipamentos da radiologia foram inventados. Isso é um fato. O que a gente precisa saber é o impacto que aquela criação gerou na profissão, na sociedade, no desenvolvimento do profissional. Então, 1950, Alan Turing. Como era o teste de Turing? Você tinha uma parede, você ficava atrás da parede. Do outro lado da parede, você tinha um computador e tinha um ser humano. Você mandava uma pergunta para lá. E você não sabia onde está posicionado. Você não sabe que lado está o computador, que lado está o ser humano. Você manda a pergunta, vem a resposta. Se você não conseguir identificar qual é a resposta da máquina, qual é a resposta do ser humano, estava então comprovado o sistema de inteligência artificial, porque ele conseguiu emitir uma resposta simulando uma resposta humana ao ponto de você não conseguir identificar. Então isso em 1950. A partir daí, sistemas de inteligência artificial ganharam de campeões mundiais de xadrez, jogadores de Go, né? Nós tivemos um programa que se chamava AlphaGo, né? O Go é um jogo de tabuleiro muito mais complexo que o xadrez, e a Google desenvolveu um sistema de inteligência artificial que venceu o campeão mundial coreano, se não me engano, Lee Sedol, o nome dele. Depois de um sistema de inteligência artificial vencer o ser humano num jogo de xadrez, num jogo de tabuleiro Go, nunca mais o ser humano conseguiu vencer. Não sei se você já ouviu falar no Kasparov. Ele era campeão mundial de xadrez em 1997, 96 mais ou menos. E a IBM fez um sistema de inteligência artificial que analisava, né, por cada jogada, 200 milhões de jogadas, né, em questão de segundos. E ela ganhou desse cara. Depois disso, o desenvolvimento foi muito rápido. A grande questão é esse inconsciente. Poxa, onde que você estava? E tudo isso se desenvolveu, e agora que você está impressionado, agora que você está preocupado, né? Um outro exemplo que eu uso até mais simples, né? Hoje a gente é seduzido pela tecnologia, né? Uma TV de tela plana, um smartwatch, chamada de vídeo. Pô, isso aí tudo já tinha nos Jetsons, em 1962. O smartwatch lá dos Jetsons é mais avançado que o nosso agora de 2021, porque o dele já faz chamada de vídeo. O nosso a gente está colocando GPS ainda e habilitação para poder fazer ligação com ele. Verdade. Em 62 os caras já tinham um carro voador. E qual é a ideia que a gente tira disso? É esse inconsciente, cara. A gente não pode viver assim. A tecnologia hoje, né, ela se desenvolve de maneira exponencial. É muito rápido, num curto espaço de tempo. Ela sobe muito rápido num curto espaço de tempo. Porque nós estamos com aquela cultura ainda dos nossos pais e avós. Não, isso aqui vai demorar para chegar no Brasil. Já ouviram isso? Quando você vê algo novo, não, isso aqui demora para chegar no Brasil. O Brasil tem os seus problemas? Tem, mas hoje o crescimento é exponencial. Não dá para se basear da primeira revolução industrial para a segunda, entendendo que revolução industrial é troca de tecnologia. Tá? Da primeira para a segunda foram quase 100 anos. Meu amigo, hoje não vai demorar 100 anos para uma próxima revolução. E é nesse ponto que eu trago para a aula de radiologia
que nós precisamos nos apropriar. Nada do que estudamos deixou de ser importante. Mas aquilo não é a cereja do bolo mais. O novo profissional, né, até o nome aqui da minha página, ele precisa ser polímata. Hoje, passou no programa, eu não costumo assistir Globo, mas como eu estou na casa de um familiar, eles estavam assistindo à tarde, um programa que passa de sábado à tarde, que se chama O Novo Normal. E o que ele estava tratando? Exatamente a questão do profissional. Ele estava falando do profissional de forma geral, independente da área. Antigamente, o mercado buscava o especialista. É aquele cara que estudava uma coisa só e a vida inteira fazia ela muito bem. Ninguém sabia fazer melhor que ele. Hoje, esse profissional já não está sendo buscado mais. Ele está sendo deixado de canto, porque eles querem o profissional polímata. Que ele usou um termo lá que se chama V-shaped, que é aquele cara que tem muito conhecimento e caminha por várias áreas do conhecimento. O tecnólogo em radiologia, o técnico em radiologia, ele precisa ser esse profissional. Ele precisa, além dessas tecnologias habilitadoras, né, não só conhecê-las, mas como escolher algumas para ele dominar. Linguagem de programação. Linguagem de programação é uma realidade distante para a nossa formação, mas que hoje faz parte da nossa realidade. Por quê, professor? Vou dar um exemplo. Antigamente, o cara que fazia manutenção de ultrassom, ele desmontava a máquina, ele tirava a placa com problema, ele soldava um componente, trocava um componente, criava uma nova trilha por onde percorre as informações na placa. Não sei se você já viu uma placa eletrônica que tem aquelas trilhas. Ele realmente fazia uma manutenção mais braçal, mais manual. Como é a manutenção hoje no ultrassom? Deixou de existir? Não, mas ela mudou. Hoje, o cara tira a placa e bota outra. O sistema é plug and play, reconhece a placa e ele vai trabalhar onde? No software. Entendeu? Ele trabalha com a parte de inteligência, não mais com a parte de troca e manutenção. Que é um exemplo simples da nossa realidade. Eu sou bem mais velho que você. Na minha época, quando a gente batia um carro, né, o funileiro recuperava a peça. Hoje não, você bateu uma porta, tira a porta e põe outra, só pinta. Tira o paralama, põe outro, só pinta. Entende? Ô, Vini, então Oi, pode falar. que é um caso curioso, você está falando sobre essa questão de trabalhar em múltiplas áreas. Por exemplo, onde eu trabalho, eu estou no raio-x, chamo um leito, eu tenho que ir no leito, chamo hemodinâmica, eu tenho que ir na hemodinâmica, chamo o centro cirúrgico, eu tenho que ir no centro cirúrgico. E se bobear, ainda tem que fazer tomografia. Então, o que você falou é verdade. Tem que saber tudo e tudo é tecnologia. Exemplo, lá na onde eu trabalho, a gente tem um tomógrafo de 128 canais. É diferente de um tomógrafo de 16, de 32. As coisas evoluem, a gente tem que buscar informação constantemente. Não tem para onde correr. É exatamente Exato. tudo isso que você falou. Eu trabalhei muito tempo com hemodinâmica e tomografia. Foram as áreas que eu me dediquei no ambiente hospitalar, né? Passei pelo raio-x, passei pelo centro cirúrgico. Eu confesso que eu sou um privilegiado. Eu tive condição de escolher, na minha época, né? Apesar de passar por um período quase muito parecido com o de muita gente, que é trabalhar de graça ali 1, 2 anos para poder aprender, né? Para então conseguir aqueles primeiros plantões de final de semana, de Natal, de Ano Novo, né? Para depois você poder ter a condição de escolha. Então, eu fiquei muito tempo na tomo e na hemodinâmica, né? Não vou falar agora, mas só deixar aqui uma curiosidade. A hemodinâmica está correndo um risco. Essa modalidade está correndo um risco de ser trocada por uma outra tecnologia que desenvolve a mesma função que ela. Já vou comentar, não me deixe esquecer, tá? Não. Aí, o que acontece, né? Em 1950, nós tivemos essa questão da inteligência artificial, que eu falei, né? E hoje nós estamos preocupados e não deveríamos, já deveríamos estar acompanhando esse processo. Citamos ali em 62 os Jetsons, né, como referência de tecnologia, de coisas que foram pensadas antes de existir, né? Isso se chama programação preditiva. Já é para preparar o nosso cérebro para quando isso chegar a ser realidade, nós não estranharmos tanto. Isso prova que essa programação não funcionou na sociedade brasileira, tá? Porque nós estamos assustados com algo que a gente já viu, não ficou registro. Sempre pergunto para os meus alunos, perguntei hoje de manhã, qual foi o acontecimento mais importante para a radiologia em 1970? Eu sempre faço essa pergunta, para você ver como os alunos estão doutrinados, no sentido de que a informação é a mesma há muitos anos. O professor entra em sala de aula e quando ele vem percorrendo um processo histórico, chega ali em 1970 ou década de 70, ele começa a falar, olha, aqui
aconteceu algo muito importante. Não estou dizendo que não seja, tá? Só para você mudar, virar a chave. O que aconteceu em 1970? Todos os alunos respondem sistematicamente a mesma coisa. Ah, professor, foi a invenção da tomografia. Ótimo, foi a invenção da tomografia? Foi. Mas esse é o fato que foi registrado histórico. O que isso impactou na sua profissão, né? E o que teve, além disso, de mais importante, que vale a pena um registro muito maior para você observar. Aí fica todo mundo, né, sem referência. O que aconteceu ali? Poxa, aconteceu ali a junção de duas tecnologias. Um protótipo que usa um tubo de raio-x, mais um sistema computacional. E por que foi possível isso? Né? Porque o Alan Turing desenvolveu o algoritmo matemático que nós utilizamos numa transformada de Fourier, numa retroprojeção filtrada. Então é isso que não é ensinado. Isso muda completamente de figura o olhar do profissional. Né? Ele passa a ver além da máquina. Quando você fala para alguém explicar, pô, você sabe como funciona a tomografia, né? Se o Cláudio estiver assistindo aí, ele vai até concordar comigo. Né? Como que eu explicaria, né, de uma maneira simples, o que é uma retroprojeção filtrada? Fica todo mundo babando. Eu, quando vou ensinar isso para os meus alunos, eu construí 4 quadradinhos no PowerPoint, uns furinhos, para mostrar a parte de sensibilização e qual é a soma que é feita desses dados. Então isso está deixando, né, de lado, e acho que foi essa semana, não, na outra semana que nós falamos com o Cláudio, eu lembro que ele deu um dado assim, que a tomografia é muito mais teoria, né, que precisa ser registrado, e depois a prática ela é um percentual menor que você completa lá exatamente no campo. E eu penso da mesma forma que ele, muita coisa que é importante está sendo deixado de lado. Então em 70 tivemos a tomografia, mas tivemos a junção de 2 tecnologias. Hoje de manhã estávamos tratando de inteligência artificial, que já remonta 1960 o seu uso na mamografia. A mamografia já tem fora do país sistemas que são aceitos pelo FDA, né, para dupla leitura. O pessoal fica fantasiando que vai perder o emprego e não sabe o que está acontecendo na realidade. Essa questão de substituição do médico pelo sistema de inteligência artificial, nesse momento é hipotético. Não podemos descartar a possibilidade que nós vivemos hoje um período do mundo VUCA. Volátil, incerto, complexo e ambíguo, e a previsibilidade já não faz parte da nossa realidade mais. Mas o sistema de inteligência artificial, começamos ali em 60, tem registros já do uso. Em 60, veja bem, nós estávamos num período de transição do CR. Então, o cabra pegava a película, digitalizava, para depois o sistema de inteligência analisar o algoritmo. Poxa, e agora nós estamos preocupados? Né? Então, eu fico batendo nessa tecla de mudança de olhar. Não precisamos ter medo da tecnologia. A gente precisa conhecer e se apropriar para que ela seja a nossa ferramenta e não você a ferramenta dela. Né? O Cláudio trouxe em algum momento no canal dele, eu não lembro se foi no canal do Fabrício, a questão da operação remota. Como o pessoal está em pânico. Existe um... Foi do Fabrício, né? Foi do Fabrício. Olha, a gente não pode ser ingênuo. Existe um cenário que vai ter uma redução de profissional? Vai. Mas qual é a sua posição de profissional atento? É se perguntar, o que eu devo fazer para ser esse profissional que vai fazer essa operação remota? Eu não lembro se foi o Clebinho que estava falando do assunto. Pô, para quem assistiu, foi uma lição ali. Tinha muita coisa importante que é para esse cenário. Vou dar um exemplo, robôs autônomos. Nós temos ali no Senai, onde eu dou aula, né, um robô que monitora paciente na UTI. E esse robô ele anda sobre trilhos dentro do hospital ou ele fica estacionado de frente para o leito de UTI, para o médico monitorar à distância. Na última JPR, que agora não me lembro, acho que foi 2018, né, 2019 já não teve. Eu ia falar disso, Vini. Tinha lá um... Eu ia falar disso. Tinha um robô lá. Direto, né? Comento isso, cara. Tinha lá um robô, com inteligência artificial e eu vi uma quantidade imensa de alunos meus e pessoas que lá passaram, né, que eu tenho nas redes sociais, todo mundo tirando foto e postando na rede. Aí voltamos para a aula, conversando com os alunos, falei, pô, que legal que vocês foram na JPR, né, bacana para conhecer, né, é um universo interessante, né, repleto de tecnologia. E aí, qual que é a tecnologia que estava embarcada lá naquele robô? Embarcada? Tecnologia? Eu falei, mas vocês não foram lá? Eles ficaram na fila, Tafarel.
para tirar foto Eu e tirei voltaram sem a também. informação mais importante, Eu também tirei. né? E voltou sem a informação mais importante. O que esse Exatamente. robô faz? Isso foi Entende? na Brasil-Chile, não foi, Vili? Se eu não me engano. Foi o Não último que eu lembro, fui. cara. Eu acho que foi 2018. Eu Foi lembro por que eu fiquei aí. assim, confesso, desculpa a expressão, eu fiquei muito puto, porque, pô, é uma oportunidade difícil de você conseguir. É legal a foto? Lógico que é. Se eu estivesse lá, eu também ia tirar uma foto e ia postar na rede social. Não estou dizendo isso. Não é uma crítica pelo que fizeram. É uma crítica por ter perdido uma oportunidade de aprendizado. Então, nós deixamos passar essas questões, que são questões emergentes, né? Eu não estou fazendo crítica à educação, mas é, mais uma vez, uma constatação que isso está sendo deixado de lado na formação do profissional de radiologia. Sem E o dúvida. próprio profissional, muitas vezes, que já está formado, ele negligencia. Os nossos colegas de profissão, os colegas de rede social, muitas vezes, né? Eu não vou citar nome para não ser antiético, mas tem um colega que ele vive, né, hoje, no século XXI, mas tudo que ele fala é lá de trás. O passado é importante, o presente também, mas agora nós estamos num momento de vislumbrar o futuro. Se você ficar lá ancorado no passado e também ficar aqui preso no presente, sem condição de analisar o que está acontecendo em volta, como essas tecnologias, qual é o próximo passo que você vai dar na profissão? Geralmente os alunos nos perguntam no final da graduação: professor, estou querendo fazer uma tomografia, uma pós-graduação de toma e ressonância. Eu pergunto, por quê? Ah, porque eu gosto. É só por isso? Se for só por isso, não faça. Porque gostar não é o suficiente para você entrar no mercado de trabalho. Entende? Como está a tomografia, como está a ressonância, qual é a sua intenção, né? Só porque você gosta, aí fica frustrado lá na frente. Às vezes eles ficam bravos, depois eles agradecem lá na frente. Mas exatamente, se você não consegue responder as perguntinhas do professor Girafales, porque causa, motivo, razão ou circunstância, né, alguma coisa está com É, falha no seu projeto, né? Aí caminhando mais um pouquinho, né, para eu não perder a linha de raciocínio. Aí nós falamos de internet dos corpos, né? São os corpos ligados à internet. Nós já temos algumas simulações do corpo emitindo dados, mas são com dispositivos externos, né? Wear labels, os relógios, aqueles que medem a nossa pressão arterial, aqueles que contam os nossos passos, né? Já é uma forma de registrar algumas informações. Só que a internet dos corpos, o dispositivo, ele é introjetado através de uma cirurgia, né? E aquilo ali vai ficar te monitorando. Qual é a intenção? Qual é o discurso de quem tem esse projeto? É aumentar a nossa qualidade de vida. Então, seu corpo passa a emitir dados, esses dados são armazenados na nuvem, e o seu médico, através de um aplicativo, através de um acesso, consegue te monitorar à distância. Ah, não é ficção. Não, é realidade. Isso já foi descrito na literatura, né? Você sabe disso, a gente já conversou. O Admirável Mundo Novo, Evolução dos Bichos, O Senhor do Mundo, todos esses livros escreveram exatamente esse cenário que a gente está vivenciando hoje. e são livros Por não antigos, né, acompanhar Vili? são antigos, década de 30, de 40, alguns foram escritos antes mesmo do teste de Turing. Tá? Então, essa questão, ela está no inconsciente do acompanhamento visual, de percepção do profissional e por falta até mesmo da literatura. Tem um autor que se chama McLuhan. Ele é um filósofo da comunicação, um professor estudioso da área de tecnologia dentro da comunicação. Antes de termos a internet, ele cunhou um termo que se chama vilarejo global, que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Essa comunicação, essa interação através de dispositivos eletrônicos mediados pela internet. E nós não tínhamos internet. Da onde o cara tirou isso? Né? Então, muitas vezes a gente fala desses livros e não dá essa linha de raciocínio para a galera. Pô, é mágica? É macumba? É adivinhação? Não. É percepção do que está acontecendo no presente, registro do passado. Então, o cara junta informação do passado, o que está acontecendo aqui, e ele consegue, né, imaginar. O ser humano ele é diferente das outras espécies exatamente por isso. Porque ele tem a capacidade imagética. Ele consegue imaginar. Né? E é o jargão da GE. Se você consegue imaginar, dá para fazer. Entende? Então é esse formato que eu tento trazer para a sala de aula. Que é um outro exemplo, nanotecnologia.
Ah, professor, nunca vi falar. Né? Nós temos a nanotecnologia e nós temos o termo específico, né? Nanomedicina. Na área da educação, nós temos, né, falamos na outra live, os nano-learnings, que são microcursos, e temos o nano-degree, que são micro-certificações. Ao invés de você fazer uma faculdade de 4, 5 anos, eu quero aprender programação. Eu vou lá e faço um nano-degree. Eu compro aquele conhecimento específico e sou certificado nele. Linguagem Java, por exemplo. Eu vou lá e estudo só isso. Esse é o futuro da educação. Pode ser que daqui a 5 anos nós não tenhamos mais faculdade no modelo que a gente tem hoje. Curso técnico no modelo que a gente tem hoje. E nós estamos ancorados naquela formação profissional. Acho bem provável. Sim, sim. Até comparando o atual momento que a gente está vivendo, né? Até 2 anos atrás, o pessoal achava um absurdo quando se falava de curso técnico à distância, tecnólogo. Hoje está todo mundo à distância. Um outro ponto que nós tratamos, né? Não significa que você fez o curso que você vai ter sucesso. Entendeu? Antigamente, fazer uma faculdade era uma espécie de garantia de acesso ao mercado de trabalho que te proporcionasse uma vida melhor e sucesso. Hoje, você fazer uma faculdade não significa mais nada. As pessoas reclamam, fiz a faculdade e não consegui emprego. Aí que está o problema, você fez a faculdade. Se você tivesse estudado na faculdade, poderia ter mais chance. Só que está difícil ainda, né, essa engrenagem, essa chave mudar. E a nossa profissão, mais uma vez, ela acaba ficando ali presa em estruturas do passado, brigando com outros profissionais, brigando por conta de KV, de MAS. Pô, tem coisas que são importantes a gente manter. Mas, meu amigo, isso aqui é o futuro, para todas as profissões. Então, a minha preocupação é literalmente essa, né? E aí, para fechar, para não estender muito, para você trazer aí os comentários do pessoal. Travou aí, Tafa? Não, tô olhando aqui. Tá ouvindo? Deve estar girando. Voltou. Então, né, além dessas tecnologias habilitadoras que estão dentro do Hospital 4.0, então você tem inteligência artificial no hospital, você tem robôs, né? Agora a gente falando da nanotecnologia, dentro de uma área que se chama nanomedicina, que já está sendo aplicada, né, em 2 momentos na medicina. Uma delas é para combater o câncer, então o nanorobô é introjetado, né, no sistema corpóreo, ele vai até o tumor e corta o suprimento de sangue daquela massa tumoral. Então, é um nanorobô que faz esse trabalho. E nós temos testes de nanorobôs que vasculham placas ateromatosas e com as suas garrinhas eles removem, né, e depois ajuda a eliminar do sistema. Né? E o artigo fala exatamente isso. A hemodinâmica pode deixar de ter um procedimento, que é, né, o diagnóstico e a terapia, que é o cateterismo e a angioplastia, porque o nanorobô, né, ele vai fazer esse trabalho. Então, tudo isso está envolvido na nossa área, faz parte da nossa realidade. A inteligência artificial, propriamente dita, né, ela é muito questionada e muito estudada hoje na questão dos laudos, né, laudo médico. Para nós, do operacional, existe uma questão importante no pós-processamento que está sendo observado. Por exemplo, existe um sistema que se chama CAD, Computer Aided Diagnostic, né? É diagnóstico por computador. Ele analisa o algoritmo. Então, você tem o sistema CAD e o CAD-X, para nódulo pulmonar. Estou falando de algo bem específico. Então, o CAD, ele ajuda a identificar a lesão. Então, ele vai lá, mapeia pixel por pixel, funciona como uma dupla leitura, né? Então, o CAD localiza a lesão e o CAD-X ajuda no diagnóstico para definir se é maligno ou benigno. Tem as etapas, né? A aquisição, né? A questão da análise do formato da lesão. Depois ele avalia um banco de dados para ver se aquela lesão já existe cadastrada nesse banco de dados, e aí o sistema finaliza dizendo se é maligno ou benigno. Então tudo aquilo que a gente faz no pós-processamento, né? De aplicar o ROI, de medir a largura, a altura, de isolar aquela lesão, recortar, fazer um zoom, o sistema de inteligência artificial vai fazer sozinho. Então isso impacta para nós, pós-processamento. Pode ser que daqui a algum tempo a gente deixe de fazer isso. Na área médica, ele funciona como dupla leitura. Não está sendo cogitada a possibilidade de substituição do profissional ainda. Tá? Mas ele
se mostrou eficiente trabalhando em parceria com o ser humano. O médico começa a laudar de manhã e vai até a hora do almoço. Como é que está a acuidade visual das 8 e depois ao meio-dia? Né? O sistema não deixa passar nada. O sistema falha, né? Ele falha, mas ele não deixa de dar um alerta. Nós temos uma forma de enxergar. Ele funciona como dupla leitura. Ele pode identificar uma lesão que, de fato, não seja uma lesão patológica? Pode também. Mas é melhor que ele identifique e gere em você uma reflexão, né? No sentido de que, olha, estava passando batido isso aqui. Ele identificou, vou ver. Ah, não é nada. Ótimo, mas ainda bem que ele identificou, que poderia ser algo. Entende? Então, ele trabalha nessa questão de não ter cansaço, de ajudar numa dupla leitura. Pode acontecer do médico, vou usar um exemplo bem simples. O médico fala que é maligno e o sistema fala que é benigno. Pode acontecer? Divergência? Pode. É melhor que aconteça uma divergência, porque aí o médico vai ficar mais atento. Opa, ele não vai ter coragem de descartar a análise da inteligência artificial. Ele vai, no mínimo, verificar, investigar mais um pouco. Então, isso tudo é em benefício do paciente. Né? Otimização de processo, Nisso que a gente nunca segurança. foca, né, Vini? Por exemplo, hoje em dia a gente tem um colapso da saúde, onde tem muita gente para pouco hospital, e tendo uma otimização nessas partes também, sempre quem vai ser beneficiado vai ser a vida de outras pessoas também, né? Por exemplo, command center, que as pessoas morrem de medo disso. É uma coisa que se aplica também. Porém, se você já parar para pensar em outras áreas, exemplo, quando eu estou trabalhando, eu tenho algum problema com informática, eu trabalho domingo, eu ligo lá, né, no setor de informática, só que não fica ninguém lá. Então, através da ligação, o pessoal da informática da casa deles, eles pedem algum número de acesso dentro do meu computador e já arruma ali o problema na hora. Então, tendo isso dentro da nossa área também, eu acho que otimiza muito mais. Eu vejo isso como uma coisa boa, não vejo isso como uma coisa ruim. Acho que as pessoas deveriam ver por esse lado, né? Exatamente. Então, é uma busca, nesse momento, né? A formação do profissional não está contemplando isso. Tá? Esses assuntos que nós estamos falando é um estudo que eu fiz paralelamente ao longo dos anos. Eu não aprendi na minha formação, que foi lá em 2008, e em nenhum curso que eu trabalho de pós-graduação e de graduação, isso consta na grade. Eles são assuntos que são bem específicos da área de TI, né? Mas que, mais uma vez, estão impactando a nossa vida. Voltando lá no Elon Musk, né? Para quem não conhece, dá uma bugada aí depois e vai olhar esse cara. Ele é considerado um lunático, um doido, mas ele vai explorar o turismo espacial, né? E a popularização, né? Desenvolver uma sociedade em Marte. Pô, mas o que isso tem a ver com a área da saúde? Ele está trabalhando na área da saúde exatamente para implantar um chip neurocirúrgico. É ele que fez o teste no porco. É ele que está correndo atrás disso. E veja, o Fórum Econômico Mundial, há quase um ano já que eu estou falando disso, ele colocou uma pesquisa de análise de habilidades para os profissionais do século XXI. Nós estamos em que momento hoje? Trabalhando e dando aula remotamente. Nós falamos na última live, né? Muitos professores estavam inconscientes, porque isso também não é uma novidade. Né? O Teams, o Meet, tá tudo aí já faz tempo. Né? Eu já trabalhava com ensino híbrido, acabava utilizando. Já tive dificuldade, imagine quem nunca, né, pegou. Então, conhecer Elon Musk é importante, porque ele está chipando. Ele está chipando, ele está testando, ele está coletando informação, né, para entrarmos nesse universo, que era o ponto que eu queria chegar. Então, hoje a gente sabe que esse cenário existe. Você precisa de duas coisas, duas habilidades importantes. Oi? Vamos com minha mulher aqui. Duas habilidades. Tá. Pode continuar, Vini. Tá. Então, nós precisamos de duas habilidades importantes. O letramento digital e a destreza digital. O que significa isso? Existe uma máxima, né, de que nossos jovens são nativos digitais. Realmente, eles são só nativos, porque eles não se apropriaram da tecnologia. Eles são muito bons em memes, né, e em rede social. Agora, letramento, né, é se apropriar, é como se fosse uma nova alfabetização. O profissional da radiologia precisa de uma nova alfabetização, que recebe o nome de letramento digital. Depois disso, ele precisa demonstrar
a destreza digital, que é trabalhar com tudo isso que ele foi alfabetizado digitalmente. Né? E a nossa formação ainda não contempla isso, tá? Que é trazer esse cenário. Por exemplo, ao término de uma aula, né, eu costumo pedir para os meus alunos uma atividade, só para dar um exemplo, que trabalha com letramento e destreza digital. É produzir um infográfico informativo sobre o câncer de próstata, depois da gente discutir bracterapia, um exemplo. Tá? Pô, o cara aprendeu o que é bracterapia, o equipamento, como funciona bracterapia de alta taxa de dose, baixa taxa de dose, enfim. Né? E aí depois ele tem que juntar tudo que ele aprendeu num infográfico, que muitas vezes ele não sabe o que é um infográfico. Quando sabe, ele não sabe como constrói lá no Canva ou no PixArts, né, que o Tafa trabalha muito bem, né? E como ele vai juntar tudo isso que ele ouviu na aula em 20, 30 minutos e apresentar um infográfico, né, que informe uma pessoa que receba aquele documento. Isso você está trabalhando com o aluno. O conhecimento técnico que é do curso, veja bem, por isso que eu falei que não deixa de ser importante aquilo que nós precisamos aprender. É por isso que eu reforço. Então, ele aprendeu o que ele precisava saber do curso, daquela disciplina específica, e ele vai, né, através do estímulo do professor, fazer um exercício que reforce para que ele retenha aquele conteúdo e vai treinar o letramento e o destramento, né, a destreza, perdão, digital. Então, o cara não sabe o que é um infográfico. Você vai ter que explicar, é óbvio. Mas será que todos os professores também sabem o que é um infográfico? Né? Para letrar o aluno digitalmente? E depois, ele vai ter que ajudar o aluno a desenvolver essa destreza. Né? Eu não sou um expert em informática. Muita coisa eu aprendi com você, muita coisa o Cláudio me ensinou. Né? E hoje eu fico ali, suportando, né, as atividades dos alunos. Então eu me preocupo, né, com essa tríade na disciplina. Eu trabalho muito com podcast, por exemplo. Né? Podcast é uma forma de você fazer o conhecimento se tornar visível. Aquele monte de coisa que você falou na aula expositiva, numa aula de slide que seja, ou apenas numa exposição oral, ele precisa ser retido pelo aluno. A nossa intencionalidade é essa na educação. E aí como que eu vou fazer para que esse aluno retenha isso? Sabendo que nós vivemos num momento das tecnologias habilitadoras que precisam letrar, né, e fornecer destreza. Eu vou aplicar um questionário de 10 perguntas para o cara, eu vou mandar ele fazer uma pesquisa e deixar o cara sozinho, sem orientar a pesquisa, o que eu espero que ele traga. Né? Então, você precisa contribuir para isso. Né? Então, a popularização desses termos, a apropriação dos nossos profissionais, precisa partir da parte de quem educa. Escola, professor, né? Mais uma vez, voltando à área da educação. Né? O Marley colocou aqui, passou assim rapidão, mas eu acabei registrando. Né? Quando eu mencionei do Kasparov, né, o sistema da IBM, o nome é o Deep Blue. Ele colocou aqui. Né? Então, são coisas que estão aí. E por que nós da radiologia não nos apropriamos ainda? Né? Ou seja, algo está acontecendo que precisa ser modificado urgentemente. Estímulos, né, Vini? É o que você falou. Tem que ter um trabalho aí desde lá do colégio, né? O professor tem que começar a ter essa responsabilidade. Mas por que eu, particularmente, acho que isso não acontece? Porque dá trabalho. Dá trabalho o professor pegar na mão do aluno e ensinar todas essas coisas. Eu estou tendo aula com o Cláudio, por exemplo, lá no Oswaldo Cruz, na faculdade, com outros professores. Cara, muito diferente de tudo aquilo que eu já tinha tido no tecnólogo lá atrás em outras faculdades. E isso aí, querendo ou não, estimula você participar mais ativamente da aula, você ser cobrado. Eu estou gostando bastante. Particularmente, eu estou gostando bastante nesse novo modelo. Veja bem como a gente está ancorado, como o nosso curso ele está com uma âncora no pé. Tanto técnico, tecnólogo e pós-graduação. Tá? Mais uma vez, constatação. É sempre aquela velha linguagem. É o pessoal correndo atrás de bom trager, é o pessoal querendo bom trager de bolso. Não significa que isso não seja importante. Né? Eu gosto de frisar. Mas, gente, poxa, se você só faz leitura técnica, você é um profissional manco. Haja visto tudo que você está lendo agora, depois que a gente começou a conversar. Você precisa ter percepção da realidade. Em 2017, o Brasil participou de uma pesquisa sobre percepção da sua realidade. Ficamos, mais uma vez, em um dos últimos lugares. O brasileiro não consegue perceber a realidade que vive. Isso gera impacto? Gera. Na sua entrada no mercado de trabalho, porque você sai,
né, com uma formação imaginando uma coisa e o mercado é outra. Né? Então, às vezes, o pessoal fica bravo comigo quando eu faço uns comentários mais ásperos na rede, provocativo, exatamente para gerar esse desconforto, porque se tá lá, não vê, tem que dar uma cutucada, porque eu me preocupo com a minha profissão. Apesar de eu estar muito inserido hoje na área educacional, né, eu ampliei meu leque. Então, isso aqui, você saber as tecnologias habilitadoras, é uma ampliação de leque. Eu, como profissional docente, se fosse dar aula só para radiologia, eu não conseguiria sobreviver. Hoje eu dou aula para formação de professores, já dei aula para pedagogia, já dei aula para pós-graduação com práticas pedagógicas. Eu ampliei meu leque para a área que eu quis direcionar. Né? E vocês vão para qual delas? Para a área de robôs autônomos? Para a área de TI? Para a área de impressão 3D? Impressão 3D não é só você comprar impressora, não, ligar no seu computador e imprimir. Né? Tem uma comunicação de linguagem que é completamente diferente, que você precisa se apropriar. Você precisa ter conhecimento de desenho técnico, precisa saber um pouquinho de CAD, né? Precisa saber um pouquinho de métrica, né? Tridimensional. Não é só comprar impressora. Né? Você vai trabalhar o próprio Pax, né? As pessoas apanham com o Pax ainda hoje. Ô, Vini, Então, isso aí que você está falando é interessante. Eu tenho um amigo que trabalha comigo, inclusive eu sou padrinho de casamento dele. Faz uns 3 meses, se eu não me engano, que ele falou, mano, arrumei um negócio aí, batata pra gente investir. Impressão 3D. Eu vou comprar a impressora, nós vai começar a imprimir. Tá dando muito dinheiro isso aí, mas é o que você falou, não sei nem o que é. Às vezes as pessoas veem um negócio solto lá na rede lá, impressão 3D, fature 10, 20, 30 mil reais por mês e já quer pegar pra si esse negócio. Disso que você tá falando aí eu já não sabia. Não, exatamente. Veja, hoje eu vi na página do Rafael Sátiro, eu nunca sei pronunciar o sobrenome dele. Você fez live com ele, né? É um cara que, pô, pra mim ele é referência. Veja bem, né? Ele é referência de muita coisa. Ele não é referência de profissional da radiologia para mim, entende? Ele é referência de profissional, porque ele já trabalha essa pegada. Né? Se você acompanha, óbvio, a página dele, creio que alguns colegas aqui presentes também acompanham. Né? Ele trabalha exatamente rompendo esse paradigma do profissional de saúde. Nós não somos profissionais da radiologia, somos profissionais de saúde, porque a saúde é muito ampla. E hoje ou ontem, eu não sei, eu vi na página dele, ele estava falando exatamente do impacto da inteligência artificial, se eu não me engano. Né? Você vê como está alinhado? Pô, ele está lá fora do país. Né? Ele tem acesso a informações muito mais privilegiadas do que eu, né? Até no sentido pelo cargo que ele ocupa na companhia que ele trabalha. Né? É que eu sou investigativo, é uma parte que eu faço, né? E construo o meu conhecimento de acordo com o acompanhamento das coisas. Tento estar mais consciente possível. Por exemplo, tem uma disciplina que já deveria fazer parte da nossa formação, que é o futurismo. Futurismo não é adivinhação. Futurismo é uma disciplina pautada em cenários possíveis e desejáveis. Né? E no Brasil nós temos muitos futuristas famosos, que a grande maioria nem sabe que existe essa disciplina. Fora do país, a gente já trabalha com isso. Né? A nossa formação é tecnológica. E numa troca de máquina, né, o gestor da radiologia muitas vezes não sabe justificar a troca, porque ele não conhece a diferença de uma tecnologia para outra. Tem hoje pessoas batendo cabeça no CR e no DL, que é. Entende? Então, a preocupação desse tema de hoje, né, o profissional das técnicas radiológicas 4.0, pode ser que cause algum incômodo, as pessoas fiquem bravas comigo, mas esse é o meu papel. Sobre isso que você falou aí de CRDR, cara, eu vivi isso semana passada numa entrevista. Muitas pessoas não sabiam explicar qual que era as principais vantagens e desvantagens da radiologia convencional para digital. Isso dentro de um processo seletivo. Então, a gente vive isso aí na prática, de verdade. Então, exatamente. É bom que você está confirmando, você está hoje lá na prática, né? E você está vendo isso. Se a gente está patinando nisso ainda, é porque a formação está carente nisso. Mas a gente já está num outro momento de formação. A gente está num momento que, poxa, não permite mais você ficar aí preocupado com continha de KV. Entende? Então, a preocupação é essa. Um colega postou aí no Facebook, e o Cláudio já vem falando isso faz tempo, que é o treinamento de posicionamento através de um software de realidade aumentada. Já tem muita coisa enrolando, né? Tem muita coisa acontecendo. Então, as pessoas ainda estão aí ancoradas,
né, em conceitos que nem delas são. Alguém introjetou lá na cabecinha de que, se você está esperando voltar tudo presencial para continuar estudando, você não vai estudar mais. Não vai ser mais como antes. Entende? EAD é uma coisa. As pessoas ficam perguntando, vale a pena EAD? EAD é aula gravada. Ensino remoto é aula síncrona, em tempo real com o professor, mediado pela tecnologia. E aí, nesse ponto, eu pergunto, qual é a diferença? Nós estamos aqui conversando pessoalmente. O que você vai me ensinar, eu consigo aprender por aqui. Sem dúvida. Entendeu? Aprendi muita coisa pela internet. Muita coisa com você. Nunca te vi pessoalmente, Vini. Tanto de coisa que eu peguei de conhecimento através desse tete-a-tete aqui, virtualmente. O pessoal não sabe usar direito ainda celular. Não sabe usar. Eu falei isso semana passada em uma live. O pessoal não sabe usar isso aqui, ó, para aprender. Não sabe. Exatamente. E nós temos essa questão, né? Eu me preocupo muito. Então, eu hoje, como professor, como coordenador de curso, né, eu tento passar para os meus professores essas questões que não estão na grade curricular, mas que elas estão na nossa realidade profissional. E tento também incentivar aqueles que me acompanham, que são meus alunos e meus amigos, que a leitura técnica é importante, mas a formação geral intelectual também te dá condição de ir bem numa entrevista, de ter condição de escolha, de argumentação, de acesso àquela verdade, àquela realidade, né? Hoje nós somos dominados pelas fake news. Então, se eu aqui, né, não fosse uma pessoa que trabalhasse como professor, que tivesse um certo reconhecimento, né, muita gente iria acreditar em mim só pelo discurso. Poderia ser fake news tudo isso que eu estou falando. Entende? Né? Então tem todo esse cenário que precisa ser construído na educação para formar melhor os profissionais. Tá? Nós estamos numa sociedade tecnocrata. O que significa isso? Que é regida pela tecnologia. Não dá para mudar. É isso. É irreversível. Né? Faz parte do sistema capitalista, do desenvolvimento social. A gente precisa se adaptar. É um universo novo, mas se adaptar, né, sem saber no que eu preciso me adaptar, aí é um problema maior ainda. Né? E além desses tópicos, né, Tafa, tem um monte de outras coisas aí que não dá tempo da gente falar tudo hoje. Né? Bom, eu vou deixar você... 58 minutos. Nem vi aqui. Então, agora não sei, tem alguma coisa. Vê aí se tem alguma coisa que o povo quer comentar. Não, eu fiquei Vamos atender o pessoal aí. Não teve pergunta nenhuma. Eu acho que, só para concluir o assunto, assim, que eu acho bem interessante de falar, é justamente sobre isso que você estava falando, sobre fake news. Eu acho que as pessoas, pelo menos na minha opinião, não sei a sua, elas têm que ter um pouquinho mais do senso de pesquisa. Que nem você disse, eu sou um pesquisador, eu vou atrás. Então, eu acho que qual que é o dever das pessoas que estão aqui, essas 90 pessoas que estão aqui desde o começo com a gente? Pegar tudo isso que você falou aí, pinceladamente, e ir atrás da informação, que a informação está aí. Você falou para eu pesquisar, eu achei muita coisa. YouTube tem muita coisa. Você aprende através do EAD que o pessoal critica tanto. Eu já critiquei muito também, não vou ser hipócrita. Sim. Já critiquei não, muito. Lógico, mas tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Entendeu? É aquela máxima do Raul Seixas, né? Metamorfose ambulante, a gente está aprendendo todos os dias. Por exemplo, quando falamos em internet das coisas, tem uma placa, né, que se chama Arduino. Essa placa você compra, que ela é open source, né, tá tudo na internet livre, os projetos. Eu consigo colocar meu ar-condicionado para eu ligar pelo celular, para eu programar para ele ligar daqui 1 hora, desligar depois de 1 hora. Eu consigo colocar uma placa dessa, né, internet das coisas, as coisas da internet, aqui na minha cortina, para ela abrir através do celular, de um controle remoto, sem conhecimento nenhum de programação. Mas eu preciso ter um pouco de vontade. Saber o que é um Arduino, saber os componentes que eu vou colocar nela, achar o projetinho na internet, programar na biblioteca do próprio Arduino, que não é programar, é copia e cola, porque o projeto já está programado, as linhas, entendeu? Já é uma forma de você se aproximar. Né? Então, esse cenário é importante que as pessoas da radiologia conheçam. Não pode negligenciar. Talvez agora não faça muito sentido para muita gente que está ouvindo pela primeira vez, né? Ou aqueles velhos lobos que são mais resistentes, mas 1 hora a água bate na bunda. Né? Bom, tá, acho que vai dar em cima do horário aí, né? Falta 20 segundos. Ô, Vini, novamente eu quero agradecer, brigadão, papo da hora mesmo. Vamos marcar outras lives, com certeza, pode ir. Vamos. Sem dúvida nenhuma. O Insta não tá bloqueando aqui quando passa 60 minutos. É bom continuar um pouquinho. Legal. Tranquilo aqui. Uhum. O que eu queria que você deixasse aí de final pro pessoal? Se tem algum projeto aí, práticas pedagógicas aí em mente,
para soltar para a gente alguma coisa? Bom, meu chefe está aqui presente na live, né? Então não posso soltar muita coisa. Mas nós temos sim o projeto, né? Infelizmente também eu tinha uma live marcada com o Cláudio para a gente falar do Clube do Livro, né? Que é um incentivo à leitura dos profissionais da radiologia. Então a gente vai retomar isso, né? É algo que nós estamos ansiosos, que é ensinar as pessoas a lerem de forma correta, né? Me perdoe se parece arrogante, mas a gente não sabe ler. Né? Então, a gente tem o Clube do Livro. O primeiro livro que nós vamos tratar no clube é Como Ler Livros, né? E nós temos os projetos de vários colegas que fazem parte da Cored com práticas pedagógicas e outros projetos, né, que o Cláudio vem nos orientando e nos dando suporte para privilegiar todos os profissionais, né, de forma gratuita e aproximar dessas realidades, né, que nós estamos trazendo na educação, na tecnologia, nas atribuições do profissional. Não tem só área médica, tem muita coisa para a gente fazer. Né? Então, tem bastante coisa nova para chegar aí. Ótimo, ótimo. Bom, antes de me despedir, antes de falar também, eu queria agradecer, né, essas 90 pessoas que estavam conosco aí até do início até agora, num sábado, né, à noite. Agradeço a todos que estão aí presentes e eu estou à disposição, tá? Quando você precisar e tiver um assunto novo. Ótimo. Ô, Vini, só mais uma dúvida. Para a próxima live lá do Clube do Livro, já tem alguma coisa programada, alguma data? Que eu vou avisando eles aqui também. Tá, não programamos ainda, né? Eu vou retomar isso com o Cláudio durante a semana e aí a gente informa você para você ajudar a gente na divulgação. Não, tá? beleza, sempre. É um projeto bem bacana. Já está estruturado. Para todos que estão aqui, legal. Ó, a intenção seguir, é só apertar aqui em cima, aqui, ó, onde está o Profissionais das Técnicas Radiológicas. E direto aí você já consegue seguir o professor Vinícius. Eu vou deixar até aqui embaixo escrito, Vini. Se quiser dar suas considerações finais aí, fica à vontade. Joia, legal. Bom, Tafo, então mais uma vez, obrigado pelo convite, né? É um prazer pela amizade e pelo seu esforço, né? Que merece um reconhecimento. Então eu te acompanho, nós ainda não tivemos, né? Eu tenho um apreço, você sabe disso, né? A gente conversa paralelamente, pela pessoa que você, o esforço que eu percebo na sua busca. Na sua busca, entrega para os profissionais. Então, desejo para você todo o sucesso do mundo. As pessoas que estão aqui, né, mais uma vez, muito obrigado. Né? Quem tiver alguma dúvida, é só mandar lá na página, uma pergunta posterior, né, que surja, eu estou à disposição para poder ajudar também no que for preciso aí dentro da área da radiologia. Beleza, é isso. Muito boa noite. Se quiserem dar um printzinho aí, nós vai dar uma pausa aqui, que sempre eu saio com a cara torta nas fotos. Não dá, né, Vini? Espera aí. Dá o print você e você me manda. Beleza. Show, Vini. Brigadão aí. Boa noite a todos. Até a próxima. Valeu. Logo a gente marca um abraço. outro. Valeu.